Obrigada por estar aqui conosco hoje, Sarah. Estamos ansiosos para ouvir sobre sua vida antes de sua experiência de quase morte. Você poderia compartilhar um pouco sobre você? Claro. Meu nome é Sarah Mitchell e tenho 42 anos. Sou enfermeira de traumas profissionalmente e trabalho no coração de um movimentado pronto-socorro na cidade de Nova York. Sou casada e feliz com meu marido, Jack, há 12 anos maravilhosos, e temos um lindo filho de 8 anos, Oliver, que significa o mundo para nós. Minha vida, antes de tudo mudar, era como muitas outras, cheia de desafios e alegrias, com foco na minha família e no meu trabalho exigente na área da saúde. E se não me engano, você passou pelo que é conhecido como uma experiência de quase morte recentemente. Isso está correto? Sim, isso está absolutamente correto. Aconteceu há cerca de 3 meses e virou toda a minha visão de mundo de cabeça para baixo. O que eu pensava que sabia sobre a vida, a morte e as dimensões espirituais da nossa existência foi completamente transformado. Minha experiência abriu meus olhos para verdades profundas sobre a natureza do bem, do mal e da realidade do mundo espiritual. Você pode nos contar o que aconteceu naquela noite? Certamente. Era uma sexta-feira típica para mim, trabalhando no turno da noite no pronto-socorro. O caos começou quando recebemos vítimas de um engavetamento devastador de vários carros na rodovia. Havia um número esmagador de pacientes chegando de uma só vez. Eu estava ajudando em um caso crítico quando uma nova ambulância chegou e, na pressa de ajudar, escorreguei em uma poça de sangue que se formou no chão. Caí para trás e bati minha cabeça com força no canto de um carrinho de suprimentos de metal. A última coisa de que me lembro é da dor intensa e dos rostos preocupados dos meus colegas pairando sobre mim enquanto tudo ao meu redor ficava escuro. Parece uma situação assustadora. O que aconteceu depois da queda? Mais tarde, foi revelado a mim que eu havia sofrido uma lesão cerebral traumática grave. O impacto da queda causou um inchaço significativo no meu cérebro, o que me levou a ser levado às pressas para uma cirurgia de emergência. Durante a operação, meu coração parou por quase 6 minutos. Minha equipe cirúrgica lutou para me ressuscitar, e devo minha sobrevivência à sua ação rápida e especializada. Mas durante aqueles 6 minutos em que meu coração parou de bater, experimentei algo que não consigo expressar totalmente com palavras. Foi uma experiência que destruiu tudo que eu acreditava sobre a vida, a morte e a própria natureza do universo. Você pode descrever o que você experimentou durante esse tempo? É difícil articular completamente, mas vou tentar. A primeira sensação de que me lembro foi de uma paz avassaladora. Todo o caos, a dor e a energia frenética do pronto-socorro desapareceram. Eu me senti leve, como se estivesse flutuando. Então, me vi em um lugar tão lindo, tão sereno, que está além da descrição. Havia uma luz, radiante, quente e pura, que me cercava. Eu estava irresistivelmente atraído por essa luz. Era mais brilhante que o sol, mas não era ofuscante. Não era dura. Parecia que estava cheia de amor, calor e compaixão. Ao observar o ambiente, vi uma figura se aproximando e, à medida que se aproximava, percebi com certeza que era Jesus. Sei que isso pode parecer inacreditável para alguns, mas não havia dúvidas em minha mente sobre quem ele era. Sua presença irradiava amor e sabedoria de uma forma que transcende a compreensão humana. Era avassalador, mas reconfortante ao mesmo tempo. Isso é incrível. O que Jesus disse a você quando o conheceu? Ele me cumprimentou com tanta ternura, dizendo meu nome como se me conhecesse há muito tempo. Ele me disse: "Você chegou mais cedo do que o esperado, mas há algo importante que preciso lhe mostrar antes de retornar." Naquele momento, fiquei confuso e admirado. Reuni coragem suficiente para perguntar: "Retornar? Quer dizer que não vou ficar aqui?" Ele sorriu gentilmente,
com tanta compaixão nos olhos, respondeu: ainda não. Então, ele disse algo que ficou comigo: Sara, seu trabalho na terra não acabou. Mas o que estou prestes a lhe mostrar vai ajudá-la a entender a verdadeira natureza da batalha da qual você faz parte. Foi então que percebi que não estava lá por mim mesma, eu estava lá para testemunhar algo muito maior. Então, ficou claro que essa não era uma jornada permanente para você. O que aconteceu depois? De repente, o lugar pacífico e sereno em que estávamos mudou. Não estávamos mais cercados pela luz suave. Em vez disso, nos encontramos no que só posso descrever como o céu. Mas não era o céu como eu havia imaginado. Era um reino de beleza inimaginável, mais glorioso e de tirar o fôlego do que qualquer coisa que eu já tinha visto na terra. Havia inúmeros anjos, cada um irradiando sua própria luz. Eles estavam cantando, suas vozes harmonizando de uma forma que transcendia toda a música do mundo. O som era pura alegria, a própria essência do amor em si, dada forma na música. Era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Eu me senti como se estivesse cercado por uma celebração eterna de paz e graça. Isso parece uma experiência além das palavras. O que Jesus revelou a você neste reino celestial? Jesus levou minha atenção para um anjo em particular. Este anjo se destacou de todos os outros. Ele era mais bonito, mais radiante, sua luz mais intensa. Sua voz liderou o coro celestial, criando a música mais requintada e divina. Jesus falou comigo com grande seriedade, dizendo: este é Lúcifer, como ele era antes. Você está prestes a testemunhar o nascimento do mal. Preste muita atenção, pois muito poucos humanos já testemunharam o que estou prestes a lhe mostrar. O que vi em seguida foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, e mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o bem e o mal, sobre a luta espiritual que molda nosso mundo. Então, Jesus lhe mostrou Lúcifer antes de sua queda. Você pode descrevê-lo com mais detalhes? Lúcifer era nada menos que magnífico. É incrivelmente difícil capturar toda a extensão de sua beleza em palavras. Ele parecia adornado com o que pareciam pedras preciosas, esmeraldas, rubis, diamantes, e cada gema refletia a luz ao seu redor em padrões deslumbrantes e intrincados. Suas asas eram vastas, quase sobrenaturais em seu tamanho, brilhando com todas as cores concebíveis, como se fossem tecidas da própria essência da luz. Mas não era apenas sua aparência que era impressionante, era sua presença. Ele tinha um carisma inegável, uma aura magnética que chamava a atenção. Quando ele cantava, era como se sua voz ressoasse através do próprio tecido do céu, criando uma vibração harmônica que parecia ecoar nas almas de todos que a ouviam. Essa é uma descrição tão vívida. Jesus explicou o papel de Lúcifer no céu? Sim, ele explicou. Jesus me disse que Lúcifer ocupava a posição mais alta entre os anjos. Ele era a mais perfeita de todas as criações de Deus, o guardião do trono de Deus e o líder do coro celestial. Jesus disse que Lúcifer era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e impecável em beleza. Ele foi criado para refletir a glória de Deus da maneira mais magnífica. Naquele ponto da história do céu, Lúcifer era visto como o epítome da graça e excelência. Dada essa descrição, é difícil imaginar como tal ser poderia cair. Você testemunhou o processo de sua corrupção? Sim, e foi profundamente doloroso observar. No início, a mudança em Lúcifer foi sutil, quase imperceptível. Eu o vi começar a passar mais e mais tempo admirando seu próprio reflexo nas ruas douradas do céu. Ele parava e olhava para si mesmo, demorando-se por momentos que pareciam mais longos do que o necessário. Jesus se virou para mim e disse: observe atentamente. Você está testemunhando o nascimento do orgulho. Então, eu o vi começar a olhar ao redor para os outros anjos. Ele começou a se comparar a eles,
Sutilmente no início, uma expressão de superioridade aqui, um olhar de desdém ali. A cada comparação, seu comportamento mudava. Jesus, sempre tão gentil, explicou: o orgulho está criando raízes no coração de Lúcifer. Ele está começando a acreditar que sua beleza e seus talentos são seus, esquecendo que são presentes de Deus. Isso é fascinante. Você realmente conseguia ouvir os pensamentos de Lúcifer? De certa forma, sim. Era como se seus pensamentos estivessem sendo projetados em minha mente, e eu podia ouvi-los como se fossem meus. Eu podia sentir seu crescente ressentimento e arrogância. Sua voz interior era alta e clara: por que eu deveria me curvar a alguém? Eu sou o mais bonito, o mais talentoso. Eu deveria ser adorado. Eu deveria ser Deus. Jesus falou comigo, explicando: o orgulho é a raiz de todo o pecado. Ele transforma o amor pelos outros em amor por si mesmo, a gratidão em direito e o serviço em dominação. Você viu como o orgulho de Lúcifer começou a afetar suas ações? Sim, e foi profundamente triste testemunhar. À medida que seu orgulho crescia, Lúcifer buscava cada vez mais a atenção dos outros anjos. Suas canções se tornaram mais elaboradas, seus movimentos mais dramáticos. Era como se ele não estivesse mais liderando a adoração, mas se apresentando para uma audiência. Eu o vi começar a falar com outros anjos em voz baixa. Ele plantou sementes de dúvida, sussurrando ideias que desafiavam o próprio fundamento de suas crenças. Jesus me explicou: Lúcifer está plantando sementes de rebelião. Ele está semeando dúvidas nos corações dos anjos, sugerindo que Deus está retendo algo deles, que eles merecem mais. Ouvi Lúcifer falar com um charme perigoso, dizendo coisas como: você não acha que merecemos mais? Somos tão poderosos, tão lindos. Por que deveríamos adorar a Deus? Por que não podemos ser deuses nós mesmos? Estava claro que ele estava tentando manipulá-los e confundi-los. Como os outros anjos responderam? Muitos dos anjos foram influenciados por suas palavras. Lúcifer era incrivelmente carismático, e sua natureza persuasiva era inegável. Eu podia ver a confusão começando a se espalhar entre os anjos. Alguns permaneceram fiéis, resistindo à tentação crescente, mas outros pareciam ser atraídos por sua retórica, a promessa de igualdade com Deus, o fascínio do poder e da glória. Jesus explicou: o livre-arbítrio é uma espada de dois gumes. É a base do verdadeiro amor e devoção, mas também deixa a porta aberta para rejeição, rebelião e pecado. Este foi o início de uma mudança devastadora no céu. Então, Lúcifer estava trabalhando ativamente para virar outros anjos contra Deus? Sim, e o que era ainda mais chocante era o quão eficaz ele era. A habilidade de Lúcifer de influenciar aqueles ao seu redor era aterrorizante. Seu charme, combinado com seu raciocínio brilhante, o tornava uma figura muito poderosa de persuasão. Rebeca, as palavras de Lúcifer pareciam estratégicas em sua rebelião? Sim, elas eram incrivelmente estratégicas. Lúcifer sabia exatamente o que estava fazendo. Suas perguntas eram aparentemente inocentes no início, mas foram cuidadosamente projetadas para plantar insatisfação e confusão. Eu o ouvi perguntar: você já se perguntou por que Deus guarda a árvore do conhecimento para si mesmo? Você não acha que merecemos ter esse conhecimento também? Ou por que deveríamos nos curvar aos humanos? Não somos maiores do que eles? Essas perguntas, embora possam ter soado inofensivas, eram profundamente manipuladoras. Era como se ele estivesse testando as águas, tentando ver até onde ele poderia levar a dúvida e o descontentamento dos anjos. Sua rebelião não foi apenas uma explosão espontânea, foi um esforço calculado e estratégico para virar o céu contra Deus. Aquele momento foi uma das partes mais profundas e dolorosas da minha experiência.
Eu testemunhei uma tristeza profunda e avassaladora no coração de Deus. Era uma tristeza que transcendia qualquer coisa que eu já havia sentido. Jesus gentilmente me explicou: o coração do nosso Pai está partido. Ele ama Lúcifer e todos os anjos profundamente, mas o amor requer livre-arbítrio. Mesmo no céu, todo ser tem escolha de amar e obedecer a Deus, ou rejeitá-lo. Eu vi Deus estendendo a mão para Lúcifer uma e outra vez, oferecendo-lhe a oportunidade de se arrepender, mas a cada vez, o orgulho de Lúcifer o fazia recusar. Era como se ele estivesse se afastando do amor de Deus, não querendo ver a verdade de suas próprias escolhas. Essa é uma imagem tão poderosa. Você testemunhou o momento real da queda de Lúcifer? Sim, eu fiz, e foi ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador. Eu vi Lúcifer, agora totalmente consumido pelo orgulho, reunir um grupo de seguidores. Cerca de 1/3 dos anjos, influenciados por suas palavras persuasivas, estavam ao lado dele. Ele corajosamente ficou diante do trono de Deus e declarou: eu subirei acima do topo das nuvens. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Quando essas palavras saíram de seus lábios, tudo mudou. A luz que antes irradiava de Lúcifer começou a desaparecer. A escuridão começou a se infiltrar em seu ser, corrompendo lentamente a própria beleza que antes o definia. Então, com um repentino e poderoso clarão de luz, Miguel, outro arcanjo, apareceu, liderando uma hoste de anjos leais para se opor a Lúcifer. Jesus se virou para mim e disse: agora a guerra surgiu no céu. Foi o momento em que o próprio céu foi dilacerado pelas consequências da rebelião de Lúcifer. Você testemunhou uma guerra no céu. Você pode descrever como era? Não foi nada parecido com as batalhas que conhecemos na Terra. Não havia espadas ou armas físicas, mas o choque era inegável. Era luz contra escuridão, pureza contra corrupção. Eu vi fluxos de luz brilhante, radiantes como o sol, lutando contra ondas de sombras escuras que pareciam se espalhar pelo céu. Miguel e seus anjos leais lutaram bravamente, expulsando Lúcifer e seus seguidores. Mas a parte mais dolorosa foi ver a transformação que estava ocorrendo em Lúcifer e seus seguidores. Enquanto lutavam contra a vontade de Deus, suas formas começaram a se torcer e distorcer. Sua luz outrora radiante foi consumida pela escuridão que se espalhava, transformando-os em algo irreconhecível. Isso parece intenso. Como a batalha terminou? O momento final da batalha foi nada menos que dramático. Com um último e poderoso choque, Miguel e os anjos leais levaram Lúcifer e seus seguidores até a beirada do céu. E então, em um momento que nunca esquecerei, eles foram expulsos. Eu vi Lúcifer cair, como uma estrela despencando do céu. Enquanto ele caía, os últimos resquícios de sua beleza angelical queimaram, e ele se transformou em algo completamente diferente, uma criatura de pura escuridão, Satanás, o adversário. Jesus falou suavemente, dizendo: vocês acabaram de testemunhar como o grande dragão foi lançado para baixo, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Essa é uma visão incrível. Jesus explicou por que ele estava mostrando isso a vocês? Sim, ele explicou. Jesus se virou para mim e disse: eu mostrei isso a vocês por vários motivos. Primeiro, para ajudá-los a entender a verdadeira natureza do mal. Satanás não foi criado mal, ele escolheu rejeitar o amor e abraçar o orgulho. Segundo, quero que você entenda o poder do livre-arbítrio. Mesmo o ser mais perfeito, quando tem uma escolha, pode escolher errado. É por isso que fé, humildade e amor são tão cruciais. Finalmente Jesus acrescentou: quero que você veja as consequências do orgulho. É a raiz de todo o pecado e pode corromper até mesmo a mais bela das criações do meu Pai. Essa é uma lição profunda. Jesus lhe mostrou mais alguma coisa relacionada à queda de Lúcifer? Sim, ele mostrou.
Depois de me mostrar a queda de Lúcifer, Jesus me levou ao que parecia ser a borda do céu. De lá, podíamos ver a terra abaixo. O que me impressionou imediatamente foi a visão de finos fios de luz conectando as pessoas umas às outras e ao céu. Esses fios eram delicados, mas fortes, formados de amor, fé e oração. Jesus então me revelou como a queda de Lúcifer afetou a terra. Vi a escuridão se espalhando pelo mundo como uma sombra, e pude ver gavinhas escuras tentando se prender às pessoas, como fios invisíveis tentando puxá-las para as profundezas do desespero. Rebeca, você pode explicar a influência do inimigo no mundo? Jesus explicou que essas forças obscuras são as tentações do inimigo, dúvida, medo e confusão, tudo projetado para separar as pessoas de Deus e umas das outras. Mas então, ele me mostrou algo lindo. Em meio a essa escuridão, vi fios de luz ficando mais brilhantes e fortes, entrelaçando-se nos corações e mentes das pessoas, conectando-as umas às outras e ao céu. Jesus disse: estas são as conexões de amor, fé e oração. Cada ato de gentileza, cada momento de adoração fortalece essas conexões. Esse é um ponto crucial. Agora, você mencionou anteriormente que viu como a queda de Lúcifer afetou a Terra. Você poderia elaborar mais sobre isso? O que vi foi como uma onda de escuridão se espalhando pela Terra depois que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu. Foi como se a rebelião deles tivesse aberto uma porta para o mal entrar no mundo físico. Vi essa escuridão tentando se prender aos corações e mentes humanos, muitas vezes de maneiras sutis, sussurros de dúvida, tentações de pecado. Mas também vi como as escolhas humanas desempenharam um papel significativo. As pessoas tinham o poder de fortalecer ou enfraquecer as influências obscuras em suas vidas. Jesus me explicou que essa é a essência da guerra espiritual, não uma grande batalha cósmica, mas as escolhas cotidianas que fazemos para nos alinharmos com o amor de Deus ou cair na armadilha do egoísmo e do orgulho. Essa é uma perspectiva séria. Você obteve algum insight sobre como podemos nos proteger dessas influências obscuras? Sim, e a resposta é mais simples do que costumamos pensar. A chave é cultivar a humildade e o amor. O orgulho foi exatamente o que levou à queda de Lúcifer, e continua sendo sua arma mais poderosa contra nós. Ao escolher a humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e nossa conexão uns com os outros, fechamos a porta para muitas das táticas de Satanás. Mas mais do que isso, ao escolher amar os outros, agir com gentileza e viver com compaixão, fortalecemos nosso vínculo com Deus e uns com os outros. Vi como esses atos de amor criaram fios de luz que não podiam ser penetrados pela escuridão. A oração também é crucial. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de alinhar nossa vontade com a de Deus e fortalecer nosso relacionamento com Ele. Essa é uma perspectiva tão linda. Agora, vamos voltar à sua visão por um momento. Você aprendeu alguma coisa sobre os anjos que escolheram permanecer leais a Deus? Como eles resistiram às tentações de Lúcifer? Sim, eu vi. O que eu vi foi profundamente inspirador. Os anjos leais estavam em forte contraste com Lúcifer e seus seguidores. Enquanto Lúcifer se consumia com orgulho e interesse próprio, os anjos que permaneceram fiéis demonstravam um foco inabalável em Deus. Sua atenção estava sempre voltada para Ele, não para si mesmos. Jesus me explicou que esses anjos personificavam a verdadeira humildade, eles reconheciam que sua beleza, poder e sabedoria eram todos presentes de Deus, não algo para se orgulhar. Quando Lúcifer tentou tentá-los com promessas de maior poder, sabedoria ou controle, eles responderam com gratidão pelo que já tinham. Era como se eles não tivessem desejo por mais nada, porque entendiam que tinham recebido tudo o que precisavam em seu relacionamento com Deus. Também notei que esses anjos leais tinham uma compreensão profunda do amor. Eles tinham pura alegria em servir a Deus e uns aos outros sem buscar reconhecimento.
Seu amor altruísta agia como um escudo contra os chamados de Lúcifer ao orgulho, controle e interesse próprio. Isso é fascinante. Você viu como esses anjos leais interagiam com os humanos? Sim, eu vi. Jesus me mostrou como esses anjos interagem com o mundo, embora muito do seu trabalho seja nos bastidores. Eles são mensageiros, protetores e guias. O que mais me impressionou foi seu amor genuíno e cuidado pela humanidade. Apesar de seu poder e sabedoria, eles não tinham desdém por nós. Na verdade, eles pareciam se deliciar com cada pequeno passo de crescimento espiritual que damos. Jesus me disse que esses anjos entendem a preciosidade do livre-arbítrio. Eles respeitam a jornada que cada pessoa deve seguir e oferecem orientação, mas nunca forçam ou coagem. Eles estão sempre lá, nos apoiando em nossas escolhas, respeitando nossa capacidade de escolher o amor ou se afastar dele. Rebeca, o que você observou sobre os fios de luz que conectam os humanos a Deus e uns aos outros? Os fios de luz eram lindos e extraordinários. O que me surpreendeu foi como esses anjos leais pareciam estar envolvidos no fortalecimento dessas conexões. Vi que quanto mais as pessoas oravam, mais atos de amor realizavam, mais fortes os fios de luz se tornavam. Essas conexões não eram apenas entre as pessoas e Deus, mas também entre si. Era como se cada ato de gentileza, cada momento de amor, fortalecesse o vínculo entre o céu e a terra. Os anjos, que estavam profundamente envolvidos em nosso bem-estar, observavam com alegria enquanto os fios ficavam mais brilhantes e fortes. Em sua visão, você aprendeu alguma coisa sobre como a queda de Lúcifer afetou o resto da criação além da humanidade? Sim, e foi de partir o coração ver. Jesus me mostrou como a rebelião de Lúcifer teve consequências de longo alcance. A escuridão que entrou no mundo não era apenas espiritual, ela afetou toda a criação. Vi como a decadência e a morte começaram a se espalhar por todo o mundo natural. Onde antes havia vida, agora havia sofrimento e destruição. Os animais caçavam uns aos outros, as plantas murchavam e morriam, e os desastres naturais se tornavam parte da ordem criada. Jesus me explicou que quando o pecado entrou no mundo, toda a criação foi afetada. A queda de Lúcifer não impactou apenas os anjos, ela pôs em movimento uma cadeia de eventos que impactou o mundo em que vivemos. Mas mesmo no meio de tudo isso, vi esperança. Vi que a própria criação anseia por redenção. A própria terra está esperando para ser restaurada. Atos de amor, obediência e adoração têm o poder de repelir a escuridão, não apenas nos corações humanos, mas também no mundo físico. A própria criação está esperando o dia em que todas as coisas serão renovadas. Essa é uma bela perspectiva. Agora, vamos voltar a Lúcifer por um momento. Sua visão lhe deu alguma ideia do porquê Deus permitiu que Lúcifer se rebelasse? Ele não poderia ter evitado isso? Essa é uma pergunta profunda e difícil, e uma com a qual eu lutei durante minha visão. Jesus me explicou desta forma: o amor requer livre-arbítrio. Sem a capacidade de escolher, não pode haver amor real, adoração verdadeira, relacionamento genuíno. Ele me mostrou que o desejo de Deus é por uma conexão real e sincera com sua criação, não obediência robótica. Isso significa que todo ser, até mesmo Lúcifer, teve que receber a capacidade genuína de escolher, abraçar o amor e a obediência a Deus ou rejeitá-los. O potencial para o mal era o preço do livre-arbítrio. Deus sabia o custo quando deu esse presente. Jesus disse: nosso Pai sabia que o amor exigiria o potencial para a dor, até mesmo o sofrimento. Mas ele também sabia que o amor que surgiria da livre escolha valeria todo o custo. É por isso que ele permitiu que Lúcifer escolhesse se rebelar, mesmo sabendo que isso lhe custaria. Essa é uma explicação profunda. Você obteve algum insight sobre o plano final de Deus ao permitir essa rebelião? Sim,
E esse foi um dos aspectos mais alucinantes da minha visão. Jesus revelou que o plano de Deus era muito maior do que simplesmente impedir o mal. Ele permitiu a rebelião de Lúcifer porque tinha um plano que traria um bem ainda maior por meio dela. Vi vislumbres desse plano se desenrolando ao longo do tempo, como Deus estava trabalhando para transformar a própria natureza da criação por meio da luta contra o mal. O objetivo final não era apenas derrotar Satanás, mas levantar seres que enfrentaram o mal, que entenderam o custo do amor e que escolheram livremente o bem, apesar da tentação de fazer o contrário. Jesus me disse, por meio dessa luta, os humanos têm a oportunidade de crescer em algo que nem mesmo os anjos podem compreender completamente. Vocês estão se tornando parceiros na criação, co-herdeiros com Cristo. Era a ideia de que, por meio de nossas escolhas e nosso crescimento, estamos sendo moldados em algo muito além do que podemos entender atualmente, um reflexo do amor e propósito eternos de Deus. Essa é uma perspectiva incrível. Parece que sua visão lhe deu uma nova compreensão do potencial e propósito humanos. Com certeza. Isso realmente aprofundou minha compreensão do profundo propósito da vida aqui na Terra. Agora vejo nossas vidas como uma espécie de cadinho, um processo de refinamento onde constantemente recebemos oportunidades de crescer em amor, escolher o caminho de Deus e nos tornar mais como Cristo. As lutas, os desafios e até mesmo as escolhas que parecem pequenas, todas contribuem para esse processo de transformação. Por meio dessas experiências, estamos moldando nosso eu eterno, escolhendo se nos alinhamos com o amor de Deus ou nos afastamos. É humilhante perceber que cada momento faz parte dessa modelagem eterna. Jesus também deixou claro que a razão pela qual Deus não elimina o mal imediatamente é porque ele está jogando um jogo longo, se você preferir. O objetivo não é apenas destruir o mal, mas levantar seres que, tendo enfrentado o mal, escolhem o amor livremente. É aqui que a liberdade humana e a possibilidade de crescimento e redenção entram, e por que esta vida terrena é tão crucial. Estou curioso, sua visão lhe deu alguma ideia sobre o conceito de julgamento eterno ou inferno? Sim, essa foi uma das partes mais difíceis de processar da minha visão, pois desafia muito do que podemos pensar comumente. Jesus me explicou que o inferno não é tanto um lugar para onde Deus envia pessoas, mas sim um estado de ser, um que resulta da rejeição final do amor e da escolha do egocentrismo em vez de Deus. O que vi foi que a escolha de Lúcifer de rejeitar Deus o levou a um exílio autoimposto. A escuridão que o consumiu não foi algo infligido de fora, foi uma consequência natural de se afastar da fonte de toda luz e amor. O mesmo princípio se aplica àqueles que rejeitam o amor de Deus. O inferno é o estado final e eterno para aqueles que escolhem viver separados de Deus. Não é uma punição imposta por Deus, é o ápice de suas próprias escolhas de rejeitar o amor em favor do orgulho e do egoísmo. Esse é um conceito desafiador. Você viu alguma coisa sobre a possibilidade de redenção para Lúcifer ou os anjos caídos? Isso foi algo que perguntei diretamente a Jesus. Sua resposta foi séria. Jesus me mostrou que a oferta de redenção está sempre aberta para qualquer um que escolha recebê-la. O amor de Deus nunca cessa, e ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, a natureza dos seres angélicos é diferente da dos humanos. Ao contrário de nós, os anjos tomaram suas decisões com pleno conhecimento e entendimento, não por confusão ou perspectiva limitada. Eles sabiam o peso total de suas escolhas. Uma vez que um anjo, como Lúcifer, tomou sua decisão, ela se tornou definitiva de uma forma que as escolhas humanas não são. Não há mais espaço para arrependimento para eles. Sua rebelião não foi por ignorância, então sua situação é distinta da nossa. Mas, novamente, Jesus enfatizou que a porta para a redenção está sempre aberta para nós, humanos, enquanto tivermos vida. Insights sobre as operações de Satanás no mundo hoje? Sim,
Jesus me deu uma compreensão muito séria de como Satanás trabalha no mundo. Vi que Satanás frequentemente opera por meio de enganos sutis. Ele não aparece como um vilão óbvio, mas como algo que parece atraente ou mesmo razoável a princípio. Satanás é um mestre do disfarce. Ele faz o pecado parecer menos prejudicial ou mesmo desejável. As tentações que ele usa são frequentemente pequenos compromissos que, com o tempo, corroem a base moral de uma pessoa e desviam seu foco de Deus. Também viu quão paciente Satanás é. Ele não apressa as coisas. No céu, ele não se rebelou imediatamente. Ele plantou sementes de dúvida, insatisfação e orgulho, que lentamente criaram raízes. Em nosso mundo, ele faz a mesma coisa, usando pequenos momentos aparentemente insignificantes para mudar gradualmente nosso foco. Seu objetivo é sempre nos afastar de Deus e do amor, tornando-nos mais egocêntricos e orgulhosos. Esse é um pensamento assustador. O que mais Jesus revelou sobre como Satanás opera? Jesus explicou que a arma primária de Satanás é o engano. Assim como Satanás se enganou pensando que poderia ser igual a Deus, ele agora busca enganar a humanidade da mesma forma. Ele distorce a verdade, faz o mal parecer bom e tenta apresentar os mandamentos de Deus como restritivos ou prejudiciais. As mentiras de Satanás nos fazem questionar a bondade e a sabedoria de Deus, fazendo com que duvidemos e, por fim, nos afastemos. Eu vi como Satanás, com seus anjos caídos, agora demônios, trabalham juntos para distorcer a verdade. Eles fazem o mal parecer atraente e o distorcem para atrair as pessoas ao pecado. Eles trabalham por meio da divisão, seja em relacionamentos, comunidades ou até mesmo nações inteiras. Ao inflamar a raiva, a amargura e o ciúme, Satanás nos encoraja a focar em nossos próprios desejos, o que só traz mais separação de Deus e dos outros. Jesus lhe mostrou exemplos específicos de como Satanás trabalha no mundo? Sim, ele mostrou. Eu vi como a influência de Satanás se manifesta de maneiras sutis e insidiosas. Um exemplo foi como as pessoas são enganadas a acreditar que seu valor está vinculado às suas realizações, posses ou status. Satanás usa orgulho e comparação para fazê-los se sentirem inadequados ou superiores, fomentando ciúmes e ressentimentos. As pessoas se tornam tão consumidas com seu próprio valor em relação aos outros que perdem de vista o amor e o propósito de Deus para suas vidas. Eu também vi como Satanás semeia a divisão. Seja em famílias, amizades ou comunidades, ele trabalha para ampliar as diferenças e inflamar mal-entendidos. Ele nos encoraja a focar em nossos desejos e queixas, o que leva a conflitos e relacionamentos rompidos. Todas essas táticas servem para levar as pessoas para dentro, para longe do amor e da unidade, e em vez disso para a divisão e o egocentrismo. Essa é uma lição poderosa. Como você agora aborda a guerra espiritual com base no que aprendeu? A visão reformulou fundamentalmente como vejo a guerra espiritual. Não se trata apenas de enfrentar grandes e dramáticas batalhas, trata-se das pequenas escolhas cotidianas que fazemos. Cada momento apresenta uma oportunidade de nos alinharmos com o amor de Deus ou ceder ao egoísmo e ao orgulho. Agora presto mais atenção aos pensamentos que tenho e às ações que realizo. Sempre que me sinto tentado a agir por orgulho ou egoísmo, lembro-me da queda de Lúcifer e de como o orgulho foi a raiz de tudo que deu errado. Aprendi que cultivar amor, humildade e gratidão na minha vida diária é a chave para resistir aos enganos sutis de Satanás. Quanto mais vivemos em alinhamento com o amor de Deus, mais resistentes nos tornamos às suas táticas. A oração também é essencial, ela fortalece nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a manter o foco em sua verdade. Por meio disso, percebi que a guerra espiritual é travada não apenas nos grandes momentos abertos, mas nas pequenas escolhas silenciosas que fazemos todos os dias para nos alinharmos ao amor de Deus ou ao orgulho e egoísmo. Finalmente, como sua vida mudou desde essa experiência? Tudo mudou.
Minha fé se aprofundou de uma forma que não consigo articular completamente. Agora entendo que cada escolha, cada pensamento e cada interação tem peso espiritual. Estou mais ciente das forças espirituais ao meu redor, seja a luz do amor ou a escuridão do orgulho e da divisão. Faço um esforço consciente para escolher amor, humildade e gentileza em todas as situações. Também sinto um senso de responsabilidade mais forte. A experiência me mostrou que todos nós temos um papel a desempenhar nessa batalha espiritual. Os pequenos atos de amor e humildade que praticamos não apenas nos protegem, mas também ajudam a curar o mundo. Meu desejo agora é ser um veículo de luz, construindo conexões com Deus e outros com cada ato de amor. Sua visão lhe deu insights sobre momentos específicos da história humana? Sim, deu. Vi lampejos da história humana onde o orgulho, a ganância e a luxúria pelo poder levaram a atrocidades terríveis, guerras, opressão, injustiça. Esses momentos pareciam ecoar a queda de Lúcifer, pois eram movidos por um desejo de controle, domínio e rejeição do amor de Deus. Mas o que foi impressionante foi que, em meio a esses tempos sombrios, também houve atos de amor, sacrifício e fé que empurraram a escuridão. Esses atos podem não ter parecido transformadores no momento, mas foram incrivelmente poderosos na maneira como trouxeram luz ao mundo. Jesus me ajudou a entender que a batalha que testemunhei no céu continua aqui na terra, mas não por meio de exércitos ou armas. Ela é travada nos corações e mentes de cada ser humano, e cada escolha de amar e viver com humildade contribui para essa batalha espiritual contínua. Essa é uma perspectiva perspicaz. Sua visão revelou algo sobre o futuro ou o fim dos tempos? Sim, Jesus me mostrou vislumbres do futuro, mas ele deixou claro que o que eu vi eram possibilidades, não eventos fixos. O futuro é moldado pelas escolhas coletivas da humanidade, especialmente em como respondemos ao amor de Deus. O que vi foi que a trajetória final da história é em direção à reconciliação de todas as coisas com Deus. No entanto, o caminho para essa reconciliação pode assumir formas muito diferentes. Pode ser pacífico e gradual, ou pode ser marcado por grande agitação e sofrimento, tudo depende das escolhas que a humanidade faz. Jesus me garantiu que o fim é certo, o amor triunfará no final. Mas a jornada para essa vitória é moldada por nossas escolhas livres. Cada ato de amor que fazemos apressa o dia em que todas as coisas serão renovadas. A vitória final do amor é garantida, mas é uma questão de quão rápido permitimos que ela se desenrole. Essa é uma conclusão incrivelmente profunda para sua visão. A ideia de que o retorno de Cristo é mais sobre a revelação da realidade do que um evento físico tradicional oferece uma perspectiva profunda e única sobre o julgamento final. A compreensão de que o julgamento não é uma punição imposta por Deus, mas sim uma revelação das escolhas de cada pessoa ao longo de sua vida, é ao mesmo tempo preocupante e libertadora. Sua lição mais importante, sobre o poder do amor e o significado de cada pequeno ato de gentileza e humildade, ressoa profundamente. Ela destaca como nossas escolhas individuais importam não apenas em nossas próprias vidas, mas na grande narrativa cósmica. O amor é realmente a força transformadora no universo e, como você aprendeu, é nas escolhas humildes e cotidianas de amar que participamos do plano maior de Deus. Imagino que essa visão mudou fundamentalmente a maneira como você aborda seu relacionamento com Deus e com os outros. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre o impacto que essa experiência teve em sua vida daqui para frente?